Bem-vindos, sejam todos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Estamos aqui em mais uma live para tratarmos de assuntos do Evangelho. O tema desta live é Cristo deformado. Sim, este é o tema, Cristo deformado. Eu fui ver o que significa esta palavra deformado. É o que sofreu uma mudança para o pior. Deformidade é o que perdeu a sua forma original. E eu cheguei a este tema porque é exatamente isto. O Cristo apresentado pela religião é uma deformidade, é uma alteração daquilo que ele é na sua originalidade. O que se oferece como evangelho não tem nada a ver com aquilo que se lê nas epístolas de Paulo. O que se oferece como doutrina é uma deformidade, é uma alteração, é uma deturpação. É isto o que se oferece como evangelho nos lugares chamados igreja. Cristo deformado. E eu quero usar um texto do apóstolo Paulo, que escreveu aos Hebreus. A finalidade da epístola aos Hebreus, e nós acreditamos que foi Paulo, nenhum outro do nosso conhecimento tinha tinha uma habilidade muito grande nos assuntos acerca do Evangelho. Então nós atribuímos a autoria, embora o autor não assina a carta, mas o conteúdo é muito rico nas duas alianças. E o autor, que acreditamos que seja Paulo, ele mostra a superioridade de Cristo à antiga aliança. Os hebreus estavam deixando a congregação cristã, a vida com a comunidade cristã, e estavam retrocedendo aos ritos mosaicos. Eles não avançavam para a perfeição. Apesar do templo estar de pé e os sacerdotes oferecendo dia após dia sacrifícios, eles estavam deixando se fermentar. É por isso que Paulo disse que o alimento sólido era para os adultos, porque eles estavam agindo como crianças, precisando que as pessoas, que os irmãos ainda ensinassem de novo os princípios do oráculo de Deus, da palavra de Deus. Então, o autor, Paulo, escreve algo interessante que eu quero pegar como exemplo, não aplicar o que Paulo está escrevendo aos hebreus para aqueles dias, explicando a eles a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Só que quase 2000 anos se passaram e a igreja ainda não entendeu que não se pode deformar Cristo, não se pode trazer uma deformidade ao ensino acerca de Cristo. A chamada igreja não avançou, a chamada igreja parou no time da história. É como se ela estivesse ainda no dia da crucificação. Ela não avança para o terceiro dia da ressurreição. Ela parou, ela estagnou. E quando anda um pouco, traz os ritos mosaicos para dentro da igreja de Cristo, gerando um Cristo deformado, gerando deformidade no Evangelho. Em consequência disto, as pessoas estão desfiguradas. Porque é isso que a religião faz. Desfigura a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, ao invés de estar adornada com a sã doutrina, está
desfigurada, esfarrapada, como uma donzela, chamando a esposa de Cristo de noiva. A igreja não é a noiva de Cristo. A igreja não tem aqui como uma Cinderela avessa, desfigurada, borrada. Não, ela é esposa de Cristo. Na analogia de Paulo com o marido, cabeça da mulher, ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Paulo disse, eu estou zelando por vós com o zelo de Deus, para apresentar vocês como uma só esposa, um marido, que é Cristo. A igreja não está esfarrapada, não está imunda, não está suja. A revelação aos Efésios diz que a igreja é sem ruga, sem manchas, sem máculas e sem defeito. Mas os líderes veem a igreja pecadora, veem a igreja como pó da terra. E isso gerou deformidade em Cristo e desfigurou os seus seguidores. Então, é preciso dar um basta nisso. É preciso tirar essa imagem manchada, esse Cristo deformado, esse Cristo que não tem nada a ver com as Escrituras. Eu não vejo na igreja o que eu leio na chamada igreja. Me desculpa, Lima, se você estiver assistindo. Eu não vejo nas chamadas igrejas o que eu leio no Evangelho. O que eu vejo é uma deturpação. O que eu vejo é uma infâmia. O que eu vejo é uma junção de rituais acerca daquele que vive e quer ser adorado no Espírito. Então Paulo escreve aos Hebreus e diz lá, ora, prestem atenção comigo, visto que a lei tem sombras dos bem-vindouros, não a imagem real. É assim uma pessoa que está em deformidade. Foi o que eu entendi. Perdeu, deformidade perdeu sua forma original. Sofreu uma mudança para pior. É a Cinderela às avessas. É a metamorfose ao contrário. A igreja sofreu uma mudança para pior. A chamada igreja, não as igrejas vidas, porque as igrejas vidas estão aqui reunidas e muito em outros lugares. A igreja vida não pode sofrer deformidade porque ela foi lavada, regenerada, ela foi justificada. A igreja é santa, pura, sem mácula. Mas a infâmia gerada pelos líderes religiosos fez de Cristo e a sua esposa uma deformidade, alterou o sentido original. O sentido original da igreja é render glórias a Deus, é confessar, expressar o louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não tem nada a ver com essa infâmia, não tem nada a ver com essa blasfêmia que se faz aí, culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pede dinheiro, ataca, é demônio, é diabo, é pombagira, vem aqui, é mão de homem, é óleo, é sal. Isto é uma infâmia, isto é uma blasfêmia. Oferecer um copo de suco no primeiro domingo do mês, isso não tem nem base bíblica, não tem um respaldo na Bíblia Sagrada. Se querem seguir a Bíblia Sagrada, não tem um respaldo na Bíblia Sagrada para todo o domingo fazer Santa Ceia, ainda que a Santa Ceia existisse. Se ainda que a Santa Ceia fosse doutrina, não tem um respaldo para dar pão e suco o primeiro domingo. Por quê? Porque alteraram a forma original. Houve uma mudança, deformou. Houve uma mudança para pior. E Paulo diz, a lei tem sombras dos bens vindouros. Não era real, era uma imagem, era uma névoa. Eu não estava vendo o sentido perfeito.
Estou vivendo uma sombra. Quem vive debaixo do engano religioso está vivendo uma sombra. Não está vivendo os bens vindouros, a imagem real. Olha, ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real. Está vivendo uma deformidade. Está vivendo uma deturpação. Está seguindo um mito, um fantasma. Está seguindo algo produzido pelo homem. Estão seguindo a homens uma história. Estão seguindo fábulas judaicas. Estão vivendo num processo retroativo. Ao invés de viverem os dias de hoje, novidade de vida, a sã doutrina, o alimento sólido, vida por cabeça, vida sem má consciência, uma vida de estrutura sólida no Evangelho e gerando uma imagem real de Cristo. Viver uma imagem real de Cristo é mostrar quem tu és na tua essência, sem precisar de máscaras, sem precisar de cera. No latim, sem cera, você colocava uma cera para esconder os defeitos. A graça de Deus não permite isto. A graça de Deus não usa máscaras, ela não está com medo do vírus. A graça de Deus, ela respira pleno pulmões, ela clama Abba Pai. Ela tem uma voz, ela tem uma autoridade, ela tem uma voz ativa. A igreja de Cristo não é isso que se apresentam aí. Culto 3 horas da manhã, 6 horas, chegou o sumo pastor, chegou o presidente. Isto, repito eu, é uma infâmia que precisa ser silenciada. Não com balabachúria, nem com subir ao monte, com creme crack sambambaia, mas precisa ser silenciada com a verdadeira pregação do Evangelho. E a verdadeira pregação do Evangelho não se faz com anéis, não se faz com canudos. Essas coisas produziram talentos de homens. A verdadeira pregação do Evangelho se faz com o coração rasgado, com sinceridade e pureza devida a Cristo. Então, meus irmãos, quem está vivendo no engano religioso, quem está seguindo as obras costuradas da lei, porque a lei caducou. A lei teve o seu fim espiritual no madeiro, ela permaneceu no físico por causa do templo de pé. E na primeira era cristã, em 70, não é 1970, é em 70, o templo ruiu. Então a lei acabou definitivamente. Ora, se a lei acabou e os pastores estão colocando dízimo, estão colocando a Santa Ceia, estão aí colocando os rudimentos da lei, e se a lei não existe, o que é isso? O engano, a sombra. Igrejas de sombra. Anote isto. Quando você ver alguém pregando os velhos rudimentos mosaicos, costurando o véu, trazendo vinho velho para colocar em odres novos, eles estão em um ministério de sombras. E quem está em sombras não está se aquecendo no sol da justiça. Quem está em sombras não está debaixo da luz autêntica e genuína de Cristo. Quem está vivendo as sombras, está vivendo, sabe, sob penumbra, está aqui com medo, debaixo de escuridão. Não vive, diz o autor, não a imagem real das coisas. É a chamada igreja Emília, do faz de conta. O que é isto? Isto aqui é a hóstia. É o corpo de Cristo. Não, isso não é o corpo de Cristo, isso é um pedaço de pão. Mas faz de conta. É a igreja faz de conta. É a igreja do sítio do Pica-Pau Amarelo. Na minha época tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. E a Emília tinha aqui uns êxtases. Vivia de sombra. Ela não vivia imagem real. Ela vivia não faz de conta. A igreja hoje faz de conta. Faz de conta que ele está vindo. Faz de conta que é isto. Faz de conta que é aquilo. Meu amado, ouça, pastores, chamados bispos, vocês estão deformando Cristo. Vocês estão alterando a imagem
Vocês estão gerando infâmia no corpo de Cristo e desfigurando os seguidores de Cristo para seguir vocês. Nós não queremos que ninguém siga Geraldo, ou que siga Elson, ou que sigam Messias, ou que sigam Ricardo, ou que sigam Miguel, ou que sigam Paulo Neves. Nós queremos que as pessoas sigam a Cristo, mas sem essa deformidade, sem esta infâmia, sem esta calúnia, sem esta blasfêmia. É preciso seguir a Cristo e a sua palavra. Quando se entra dentro desses lugares chamados igreja, é diferente do que se lê. Lá eles falam uma coisa, aqui na Bíblia está escrito outra. Você senta diante dessa turma e você abre o Evangelho. É totalmente diferente do que está escrito nas epístolas de Paulo. Totalmente diferente. Não há discernimento, não há sabedoria, não há vida no Espírito, não há temor diante deles. A língua se curva, mas é para mentira. Laços para prender homem, armadilhas. E é preciso alguém então se levantar. Ah, então esse alguém é você? Eu? Esse alguém sou eu, esse alguém é você. Aí no YouTube, que foi despertado por esta palavra, que o Espírito Santo iluminou os teus olhos, que te colocou de pé, fez você romper com esta mentira, com esta maldade que te aprisionava, que te jogava num calabouço, não vale quanto pesa, porque era assim que você vivia, vale quanto pesa, não dormia de noite, tinha medo, não sabia se era de Deus e o que não era, você vivia perdido, você vivia as sombras, você não vivia a imagem real. Até aqui, cansado de bater as portas, cansado de entrar num buraco, numa campanha, e hoje tem uma vigília, e hoje tem um vaso, e parou. O Espírito Santo disse, chega, até aqui, chega, tu és meu, tu és precioso aos meus olhos. Eu te resgatei de um império que te dominava, que usurpava a minha glória na sua vida. Você não conseguia me ver, você via o pastor como o pai da fé. Você via o homem usado por Deus. Senhor, usa um vaso para falar comigo. Ele cansou e te tirou disto, porque Ele quer ministrar em você. Ele quer ser a tua cura. Ele quer ser o teu remédio, então. Ele quer ser o teu respirar. Ele quer ser os teus passos. Melhor, Ele quer te carregar no colo. Ele quer te conduzir em triunfo e te deixar em perfeita vitória. Mas sem essa deformidade e essa infâmia que a igreja evangélica gerou no Evangelho de Cristo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Lê! Nunca jamais quer dizer até quando? Nunca. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano se oferece perpetuamente, que eles ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A igreja evangélica está aí. Ano após anos. O disco não muda. Eu me lembro que Odair José lançou um LP. Junto com Odair José, o profeta Balabachúria disse, Jesus está voltando, essa música é do Satanás. 30 anos se passaram, a voz continua mesmo, nada mudou. Infâmia, deturpação. E esqueceram que evangelho é novidade de vida. É o que Paulo disse em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 11. Quando, porém, veio Cristo. Cristo veio. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote
dos bens que ainda vai se realizar no culto de consagração. Nunca. Diz aqui, o que eles gostam de fazer heresias. Diz aqui que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não foi desta criação. O tabernáculo que ele veio para realizar os bens não tinha nada a ver com aquele de pé, em pé. Não tem nada a ver com os templos erguidos pelos homens que eles chamam de santuários, fraudadores, corruptos. Eles oferecem liberdade, mas eles são escravos da corrupção. Porque não existe santuário feito por mão de homens aonde Cristo ministre. Cristo não ministra nesses locais. Cristo ministra em você. Você é a habitação de Deus no teu espírito. Diz que quando veio, porém, Cristo como sumo sacerdote dos bens, não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Não precisou ser sempre, todos os dias, culto de libertação, obtida eterna redenção. Portanto, que se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha perdida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aonde que a igreja evangélica pregou essa palavra? Aonde? Me apresente um professor da escola bíblica dominical com uma aula sobre isso. Consciência purificada. Obras mortas para servir ao Deus vivo. Aonde? Mostre-me. Você deve ter uma coleção de revistinha. Mostre-me aonde os doutores e os professores mostraram esta passagem para gerar em nós libertação, para tirar de nós o medo, a culpa, para tirar de nós o desejo dessa busca de ganância, dessa teologia da prosperidade infinita para o você. Mostra, não tem. O que eles geraram em nós não foi boa consciência. O que eles geraram em nós foram má consciência. Está passando na frente do pastor, está pecando contra o Espírito Santo. Olha lá o pastor falando, olha lá, balabachúria, olha o Espírito Santo, quem blasfemar contra isto? Todos os balabachúria, eu dou uma coça de gato morto, sem medo de errar. Diga que o uso da graça não tem medo de ameaça. Nós estamos revestidos de Cristo, garantido pelo Evangelho. Diz que quem está em Cristo e foi batizado de Cristo, está revestido de Cristo. Nós não temos medo de ameaças pastorais, nós não temos medo de profecia da carne. Manda um recado lá, manda um recado lá, e diz que tem um povo da graça de Deus que se reúne no YouTube, que é revestido da autoridade da unção verdadeira do Espírito Santo, e que a ameaça deles não pega em nós. Nós não comemos mais desse reggae. Alô! Nós não comemos mais desse reggae. Nós somos o povo da graça de Deus. Nós temos a unção genuína do Espírito Santo. Não é um óleo derramado sobre a cabeça, sobre a minha, sobre a tua cabeça. É a unção do Espírito Santo que, quando rasgou o véu, rasgou o nosso coração pela circuncisão do Espírito de Cristo, nos mostrou a nossa posição, nos colocou como cabeça e não como cauda. Deixamos de carregar a pastinha do pastor, de lavar o carro, de querer os melhores lugares. Sabe por quê? Porque a graça nos mostrou que o lugar mais precioso que nós poderíamos chegar é assentado com Cristo, acima de todo principado e de toda potestade. Manda um recado para eles lá. Diz que tem um povo no YouTube que está reunido como igreja. Nós não somos a igreja do YouTube. Nós estamos reunidos aqui porque este canal nos possibilita de estarmos juntos aqui ouvindo o Evangelho. Não estamos dando sal, fita, óleo, campanha, segura, prende, puxa, passa, índio quer apito, índio quer fumaça. Pelo
amor de Deus, sabe esse negócio de índio ainda, meu amado? Nós somos a igreja de Cristo. E não vamos aceitar deformidade. Isto é crime contra Cristo. Estão cometendo crime contra a honra. É isso que estão fazendo, mudando, fazendo que Cristo sofra uma mudança para pior, apresentando um Cristo que não condiz com o Evangelho. E Gálatas, Paulo disse aos Gálatas algo surpreendente que eu vejo que está acontecendo com a igreja do Brasil. Paulo disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. E eles dizem que prega graça. Prega graça, mas passam óleo. Pregam graça, mas cobram dízimo em graça. Pregam graça, mas defendem placas de igreja. Pregam graça, mas perseguem os irmãos. Jogam piadas, falam mal, jogam letrinhas. Pregam graça, mas ostentam títulos de pastores, de apóstolos, de bispos. Pregam graça, mas dizem que as pessoas estão debaixo da cobertura pastoral. Pregam graça e diz que o local onde eles ministram é o templo de Deus. Paulo disse: não, isto é um outro evangelho. O evangelho de Cristo é o Cristo como cabeça e nós como membros, todos nós como membros de Cristo. Não há ninguém superior neste corpo, o corpo de Cristo. Não há um homem que pode dizer eu sou. Só existe um eu sou. É o Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja. Paulo disse: eu estou admirado, porque vocês foram chamados na graça de Cristo, no favor imerecido, nos bens já realizados. Vocês estão vivendo de sombra? Vocês estão vivendo naquilo que não é real? E vocês estão passando para um outro evangelho. O evangelho da manipulação, o evangelho do toma lá da cá, o evangelho do, do toma, faz a tua parte que Deus faz a dele. Isto é triste, isto é lamentável, porque o que eu vejo, repito, o que eu vi nas igrejas evangélicas por onde eu passei, não é o que eu li no evangelho que Deus nos revelou. O que eu li no evangelho é diferente pregado pelos pastores. Os pastores diziam que eu ia para o inferno. O evangelho disse: nada te separa da minha mão. O pastor diz: você tem que passar pelas águas. O evangelho diz: você já foi batizado na cruz. O evangelho, as igrejas dizem: este é o pão, o corpo de Cristo. O evangelho diz em Colossenses 1:24. Não, a igreja é o corpo dele. Então o que eu vi na igreja não é o que eu leio no evangelho. E depois os bonitos, os defensores, os diáconos, os presbíteros da lei, os que gostam de ostentar título, que gostam de mandar, de manter o povo em rigor, entram aqui para me atacar e dizem: você é um herege. Eu? Herege? Se eu estou pregando o evangelho, se eu estou tirando a glória de vocês e entregando a quem de direito a Cristo, se eu estou dizendo que em mim não há honra e a honra pertence a Ele, se eu estou dizendo que o cabeça da igreja não são vocês presbíteros, não são vocês pastores, eu que sou herege? Não, eu sou ousado, eu sou destemido em denunciar vocês que deformaram Cristo e a sua esposa, a igreja dele. Eu sou ousado e destemido para denunciar a prática de vocês, a roubalheira que vocês fizeram. Pior do que os assaltantes que usam armas e fuzis foi o que vocês fizeram. Não vão fazer mais com os verdadeiros adoradores, porque as algemas se partiram. Mas vocês usaram Bíblia para roubar e manipular. Vocês usaram versículos da Bíblia para prender as pessoas, para tomar dinheiro, se enriquecerem ilicitamente, porque não tinha ninguém nesta nação para se levantar. Não tinha.
Mas hoje há uma multidão, em especial nesse canal e em muitos outros canais que virão, que vão dizer: Senhor, a tua graça nos basta. E vão sair desses alçapões, vão ficar tudo vazio. Só vai ficar lá aqueles que gostam de ficar, ó, babando em cima dos pastores. Nós fugimos disso. Nós não queremos mais outro evangelho. Nós queremos o evangelho da Escritura, que é diferente do que eu via na igreja. Olha só, eu vou ler com você para terminar. Olha o que Paulo disse a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que eu sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Leia agora. Vê se isto aqui não é diferente do que é pregado na igreja. Que nos salvou, não é nos salvará, já salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com jejum, não tem nada a ver com campanha, está escrito aí. E cadê ter peito para pregar isto? Veja se isso que está escrito aqui você vê nas igrejas evangélicas. Eu vou ler de novo, corre não. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha, foi como então? Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não, meu irmão, não, por favor, você está no chat. Dê uma papai aí. Porque não é possível uma palavra dessa nunca ter sido lida na igreja, meu amado. Aonde estava esta palavra? Só nós, os pregadores da graça, podemos usufruir dela. Isto é loucura. O pastor quer que você entenda que você vai perder a salvação, ou que se tem a salvação porque entrou na igreja dele. Aqui diz o contrário. É por isso que eu vou repetir. O que eu via na igreja é diferente do que eu lia no evangelho. Aqui diz que ele nos salvou, não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vou terminar lhe dizendo uma coisa. Ao invés de nos dar uma boa consciência, nos deram má consciência, nos deram culpa. Eu queria Cristo, me deram religião, e eu vivi como um crente doente, porque religião adoece, faz mal. Religião deforma Cristo e deixa os seus seguidores deformados. Estávamos assim. Não estávamos com a nossa imagem real. Estávamos vivendo na sombra. Nós nos víamos como miseráveis, como pó da terra. Era assim que você se via, numa imagem deformada, numa deformidade, alterada a imagem real. A religião te adoeceu, te fez mal. Até que a graça de Deus te alcançou. E agora você vê com os olhos iluminados. És um eleito, um escolhido. Nada te separa do amor de Deus. Estás seguro, tranquilo e sem temor do mal. Está reinando em vida e em perfeita vitória, sendo conduzido em triunfo por Cristo. Esta é a mensagem real de um evangelho autêntico do Cristo ressuscitado. Não esta deturpação, não esta perturbação psicológica, não esse medo produzido pela igreja evangélica. Este que eu vos anuncio é o evangelho do Cristo ressuscitado, que edifica e que te dá herança. Vou ficando por aqui, amanhã estaremos